Sejam bem-vindos. No episódio de hoje do Blink Talk, temos um prazer de receber um convidado que vem se destacando pela sua trajetória, posicionamento e força nas urnas. Pastor Dinho Souza é vereador aqui na Serra do Espírito Santo e ficou marcado como o pastor mais votado na história da nossa cidade, consolidando uma história forte baseada na fé, nos valores e no compromisso com a sociedade, com uma caminhada construída dentro da igreja, na família e da formação teológica. Hoje ele leva esses princípios também para a política, defendendo pautas ligadas às crianças, à família e os valores cristãos. Hoje vamos falar sobre fé na política, liderança, desafios no mandato e o impacto de um posicionamento firme em um cenário cada vez mais polarizado. Seja muito bem-vindo, Pastor Dinho Souza. Obrigado, Arthur. É um prazer estar com vocês. Me sinto muito honrado poder ter sido convidado, poder participar e colaborar, né, com aquilo que vocês estão construindo. Muito obrigado. Com certeza. Pastor Dinho, hoje, como que começou? Vou falar desde o início, tudo começa com uma história de vida, com certeza. E como começou sua vida desde criança até hoje? Como que foi sua história de vida? Bom, de maneira bem resumida, eu fui criado no Evangelho, né? Eu sou cria da Assembleia de Deus. Rapaz, reteté. Eu acho que a minha geração, ela saiu das entranhas da Assembleia de Deus, né? Acho que todos nós devemos alguma coisa a essa denominação, obviamente com seus excessos, enfim, mas nós devemos sim essa denominação. Então eu cresci na Assembleia de Deus, saí do Brasil com meus 21 anos de idade e retornei ao Brasil com meus 32 para 33 anos de idade. Sempre um cara apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus e que viu, né, a necessidade de nós termos homens posicionados na política. E tinha um projeto que eu trabalhava, talvez você até conheça, chamado Machonaria no Brasil, com o pastor Anderson Silva. Eu trabalhava com o Anderson no Brasil, dando palestras para homens e trabalhando com abuso sexual infantil dentro de igreja e seios ambientes religiosos. Foi quando eu vi que na nossa cidade nós precisávamos, né, de alguém que representasse o verdadeiro cristianismo, porque nós temos vereadores cristãos na cidade, mas, por exemplo, que são de esquerda, ou seja, não são cristãos. Inclusive, vocês receberam aqui hoje. Mas, enfim, nós temos, por exemplo, uma pastora da Assembleia de Deus, na última legislatura, do PT. Então, quando eu estava olhando essas coisas, eu falei, cara, nós precisamos de alguém que represente de fato o verdadeiro conservadorismo, o verdadeiro cristianismo. E eu decidi, né, pela necessidade que vi na nossa cidade, me candidatar a vereador. Então, de maneira bem resumida, eu sou um cristão na política. Eu sempre digo, o mandato passa, mas o chamado fica. Exatamente. E a vocação, eu falo muito de vocação, né? Então, quando você tem uma vocação, você caminha a partir daquilo. E como que foi essa construção dentro da igreja? Começou dentro da igreja como pastor. E o que te levou isso para o viés político? Qual foi essa virada de chave? Eu acho que todos nós, né, nós temos uma dívida de gratidão com o presidente Bolsonaro. Não diferente da maioria dos brasileiros, eu também fui despertado e acordado por esse cara, né, que de maneira bem simples nós chamamos de mito, não como forma de adoração, mas de reconhecimento, né, porque o cara realmente foi um mito na política brasileira. Eu sempre fui um cara muito posicionado nas minhas bandeiras, nas minhas pautas, nunca fugi de debate e percebi, né, naquele tempo que eu era um cara, um político, né, dentro do ambiente religioso. E fui percebendo que Deus estava me chamando, né, para a política. Foi algo bem natural. Eu vi que as minhas falas já eram falas mais politizadas do que propriamente teológicas, né? Então eu via que os meus viés de conversa, que as minhas rodas de amigo já eram politizadas, né? E percebi que era o tempo de entender que Deus estava me chamando para a política, e entreguei a nossa igreja para o nosso pastor auxiliar, que pastoreia a nossa igreja muito bem. Abri mão de salário, abri mão das benesses, né, da igreja, e fui para a política. Fui me lançar a vereador. Eu imagino que todo começo é bem desafiador, pastor. Sim, sem dúvida. Eu fico imaginando, ainda mais você nesse começo. Como que foi esse início sua da trajetória para a política? Eu creio que a pessoa fala, pô, você é pastor, vai fazer a área política, vai de candidatar, vai fazer isso. Tem um preconceito nessa área, ainda mais lá dentro da Assembleia, lá dentro do debate. Sim. Como foi esse começo para você? Cara, na verdade a minha transição da igreja para a política ela foi muito natural.
E como eu sempre fui um pastor posicionado, eu nunca me escondi, eu nunca me furtei de debater sobre ideologia de gênero na igreja, ensino na igreja, inclusive, sobre isso, pautas marxistas, progressistas. Inclusive, eu fiz uma série na igreja sobre o evangelho progressista, né? Então, assim, a igreja, naturalmente, já percebeu, né, que, de alguma maneira, eu estava ali muito mais que como um político do que propriamente como um pastor. Então, para a nossa igreja em si, não foi uma transição difícil. Para mim também não foi difícil. Eu percebi, entendi que eu já estava dentro desse processo. Foi só apenas um comunicado para a igreja e não foi doloroso nem para a igreja nem para mim. Obviamente que algumas pessoas sentem, a gente, né, fica naquela dúvida, estou fazendo certo, não estou fazendo certo, mas não foi uma virada brusca, né? Na verdade, isso já estava acontecendo na minha vida, assim, de maneira bem anterior à minha decisão de me lançar vereador. Legal. Tem gente que fala que tem que separar, né? Evangelho com a política. Tem muita gente que fala dessa pauta ainda, fala dessa divisão. Não, tem que dividir, que política não tem nada a ver com o cristianismo, ou política não tem nada a ver com a igreja. Assinado Satanás. Desse modo. Eu falei, rapaz, na Bíblia já fala lá como José foi lá dentro da política, lá dentro do Egito. Então, desde na Bíblia já fala da política, não somente José, mas vários outros, cita outros versículos, outros homens de Deus que estavam posicionados na política. Eu acredito muito nisso, mas tem muito viés de bocas de pessoas que falam nesse posicionamento. E já chegou a falar alguma coisa com você nesse meio? Chegaram a você ficar assim, poxa, é bem complicado. Já chegaram. Como foi esse início dessa parte para você? Cara, assim, eu conforme eu te falei, eu sempre fui muito politizado e posicionado. Então, eu sempre tentei explicar às pessoas de maneira muito óbvia que sim, eu confesso que a minha maneira de explicar ela pode até causar um certo escândalo aqui, mas eu já falo isso há um tempo. Quando que a igreja brasileira não se meteu com política? Na verdade, a igreja brasileira sempre se envolveu com política. Você vai ver que desde que o mundo é mundo, que eu era criança, o pastor estava apresentando política na igreja. Só que a maneira de se ver política hoje é diferente. Eu sempre digo que os políticos viam a igreja aqui, com total respeito, eu falo isso, mas como uma prostituta. Né? O que o cara quer? Ele quer pagar a prostituta, ter o prazer com a prostituta e depois cada um vai para o seu lado. E o político sempre viu a igreja assim, ou seja, eu vou dar o banco da igreja, vou dar o ar-condicionado, eu vou ajudar o pastor, ele vai me dar o prazer de ter os votos, depois cada um vai para o seu lado. Então a igreja sempre foi usada por políticos em anos eleitorais, e isso é um fato. Então a igreja brasileira sempre se envolveu com política. O que revoltou, na verdade, algumas lideranças foi que a igreja ela se tornou independente politicamente sem que a opinião do pastor fosse um decreto. Porque antigamente o pastor chegava, o nosso candidato é esse. Hoje em dia você não faz isso mais. O membro tem a sua opinião, tem o seu candidato. E aí do pastor, né, pelo menos em algumas igrejas, se botar um cara de esquerda lá dentro. Então nós temos as igrejas progressistas, os pastores, né, aspas, progressistas, mas em sua grande maioria a igreja não é mais enganada. Então hoje em dia, para você levar um político na igreja e falar esse é o meu candidato, não convence. Nós tivemos candidatos aqui na Serra aqui, que eles tinham quase 100 igrejas, né, 100 pastores apoiando a candidatura deles, mas não foram eleitos. Por quê? Porque hoje em dia ter o apoio do pastor não significa ter o apoio da igreja. Então a igreja sempre se envolveu com política. Isso é uma mentira que eles contam. O problema é que hoje a igreja entendeu que ela não depende mais de uma direção do pastor para tomar decisões políticas. Hoje a gente tem aquela questão, infelizmente ainda, né? Que a pessoa, por exemplo, você pergunta assim pro amigo, você vai votar em quem? Aí fala, de fulano. Aí você, vou votar também, que não tem voto nenhum, não pesquisou, não tem essa consciência ainda de projeto de lei, não tem essa consciência, fala, vou votar fulano, vou votar também. Ainda existe esse lado de a pessoa não se conscientizar a elaboração de lei, os projetos que o tal pessoa está fazendo, qual tal deputado, ou tal vereador, enfim. Sempre tem esse lado. Como que você acha que precisa conscientizar essas pessoas? Acontece. Hoje existem ainda as pessoas que elas não sabem quem votar, mas elas sabem em quem não votar. Então hoje isso é muito, muito claro. Eu sei em quem não votar, mas eu preciso decidir em quem votar. E nós no PL, nós vivemos isso na pele, né? E é claro que o nosso partido ele se tornou o maior partido do Brasil, o maior partido conservador, um dos maiores da América. E hoje eu vejo muito nas ruas, se não for do PL eu não voto.
Então, o cara pode não ter o candidato dele, mas ele sabe qual viés ideológico ele vai votar, quais bandeiras essa pessoa precisa defender. Então obviamente existem pessoas que não sabem em quem votar, mas diminuiu bastante o número de pessoas indecisas no Brasil. Repito, ela pode saber em qual indivíduo não votar, né? Mas ela sabe qual a sua ideologia e qual a defesa do político que ela vai apoiar. Verdade. Muita gente critica a entrada de líderes religiosos na política. O que você responde para as pessoas que pensam disso? Eu acredito que acompanhar o mandato de líderes religiosos na política é a melhor maneira de entender a preciosidade que se tem de ter líderes religiosos na política. Porque nós temos propriedade teológica, propriedade de vida de igreja para poder defender a nossa fé lá dentro. Então, as pessoas que dizem isso, elas não acompanham, né? Ou foram frustradas. Eu acabo de falar na Serra que nós já tivemos pastores que foram condenados por improbidade administrativa. Temos pastores que envolvidos com um esquema de corrupção de tendas vendidas na Avenida Central. Então, às vezes, isso frustra as pessoas. Isso. Mas é uma frase que diz que o cristão que não se envolve com política, ele não pode reclamar em ser governado por um ímpio que gosta de política. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas que acham que líderes religiosos não devem se envolver com política, para que elas observem o que esses líderes estão fazendo, porque os líderes de verdade, os cristãos de verdade, os cristãos genuínos, certamente estão fazendo um excelente trabalho na política. Com certeza, estão se posicionando. Sim, com certeza. Pastor, e você que gosta de ouvir mais sobre posicionamento, liderança, segue o Pastor Dinho. Fala o seu arroba, Pastor Dinho. Vira para essa câmera aqui, ó, fala pro seu arroba. O meu arroba é PR Dinho Souza. Meu Instagram, meu TikTok, tudo tá aí, PR Dinho Souza. Então você quer se posicionar, saber ficar sempre antenado com notícias de qualidade e sobre essa questão política, viés político, já segue Pastor Dinho Souza aqui no Instagram, já vai estar o link logo aqui embaixo, você segue e já fica antenado para as próximas coisas e novidades que vão por vir, que você vai falando sobre lá. É isso. E então, tá sempre atualizado nas minhas redes sociais. Na sua opinião, pastor, qual é o maior desafio para um cristão na política hoje? Cara, eu sempre olhei para a política como um lugar momentâneo, como um lugar de passagem. Eu não olho para a política como uma carreira financeira, como uma carreira. Eu olho para a política como um lugar de passagem. Eu sempre digo para as pessoas que o meu pilar de defesa não é as linhas que o PL pede para que eu possa defender. O PL, o meu partido, ele tem as suas defesas, as suas ideologias semelhantes às minhas ideologias de fé, às minhas defesas de fé. Então, o que rege o meu mandato e a minha vida não é a cartilha do PL, mas é a Bíblia, é o Evangelho. E o maior desafio do cristão na política é esse. É ele deixar de olhar para a palavra de Deus e olhar para o que o partido está pedindo. Nós temos aqui na nossa Câmara Municipal, por exemplo, se as pessoas quiserem acompanhar, cristãos que votam em projetos de ideologia de gênero. Pessoas, nós aprovamos um projeto recentemente, agora eu e o agente Dias, que versa sobre proibição e multa, né, de usuários de drogas que usam drogas nas praças, perto de escola, né, para que essas pessoas elas possam ser multadas administrativamente se forem pegas usando droga perto de criança. Meu irmão, na praça onde mais tem a criança. A maioria dos vereadores que se dizem cristãos votaram contra o projeto. Por quê? Porque eles votam de acordo com aquilo que o partido orienta e não com aquilo que a palavra orienta. Entendi. Então, na minha opinião, a maior dificuldade que os cristãos na política têm é de entender que o partido é apenas um meio, mas a palavra é o início, o meio e o fim. Exatamente. Mas, politicamente falando, hoje deixamos de ser omissos. A gente às vezes costuma dizer que tarde demais, né? Perdemos tempo demais, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu acredito que nós, os conservadores, a própria igreja, né, entendeu o seu papel de responsabilidade, não só em ser um agente de participação política no sentido de votar, mas um agente de participação em saber quem vai votar, em escolher os seus candidatos, inclusive se pré-disponibilizar para também participar da política. Então, perdemos tempo, mas não é tarde. Acredito que nós estamos construindo isso e o futuro, como o Nicolas fala, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso. Exatamente. E eu creio que é muito isso.
Você tem que ficar antenado, sabendo das coisas. E exatamente, o futuro é nosso. Você que está indeciso, por favor, já fica antenado, já participa. Se você não seguiu ainda, já segue nosso canal, já segue nosso Instagram. E você que não segue Pastor Dinho Souza, já @Pastor Dinho Souza, fica antenado para isso. E pastor, o que você acha hoje sobre o Brasil? Ele está encaminhando para fortalecer ou enfraquecer os valores da família? Bom, certamente o Brasil de hoje caminha para enfraquecer os valores da família. O Brasil de hoje é um Brasil que quer destruir a família, destruir o conservadorismo, destruir os pilares da religião, né, da fé judaico-cristã. O Brasil de hoje é um Brasil contrário à família. E é por isso que nós estamos trabalhando para resgatar o Brasil da mão dos políticos progressistas, políticos de esquerda, os políticos da bandeira marxista. Então, o Brasil de hoje é um Brasil contrário à família, contrário à fé, contrário aos princípios conservadores. Hoje, o Brasil ele é o inimigo da família brasileira. Tanto que nós temos hoje uma trans que se sente mulher, né, por nome Felipe, que é presidente da Comissão de Mulheres. Então isso é uma grande prova de que o Brasil está, de fato, arruinado nos seus princípios, nos seus valores. E nossa, quando saiu essa notícia, meu Deus. Não sei se eu ria ou chorava, fica meio confuso, difuso essa informação. Mas realmente foi complicado. Meu Deus. Essas são as provas, né, cara, não vou falar falha, mas a nossa ausência, né, na política. Não só na política, no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Hoje nós temos um homem que se sente mulher presidindo uma comissão de mulheres, o cara que não menstrua, o cara que não sabe o que é TPM, o cara que não sabe o que é útero, que não sabe o que é engravidar, que não sabe de fato o sentimento, a sensibilidade de uma mulher, presidindo uma comissão de mulheres, que na sua primeira sessão ele chamou a Júlia Zanata de imbecil, de fraca. Então, olha como nós estamos. Então, se um Brasil desse é um Brasil que deu certo, então eu estou no Brasil errado. Antes da política, você imaginava que teria toda essa responsabilidade no Brasil, no Espírito Santo? Cara, na verdade não, assim, honestamente não. As pessoas sempre olham para mim, tipo assim, eu fui o vereador mais votado da história do PL no Espírito Santo. Eu fui o terceiro vereador mais votado da Serra. Hoje eu sou o mais votado da Câmara, porque os dois vereadores mais votados que eu, eles foram afastados, né? Mas hoje eu sou mais votado. E as pessoas sempre falam assim, cara, pastor, porque você é muito corajoso, porque não é que eu sou muito corajoso, as pessoas são muito medrosas, porque a ausência de pessoas corajosas me dão o destaque que eu tenho. Não é que eu sou melhor que ninguém, eu não tenho oratória melhor que ninguém, eu não sou mais inteligente que ninguém, talvez eu tenha uma coragem que os outros não tenham. Então a coragem que eu tenho talvez seja aquilo que me destaca, que me projetou para onde eu estou, mas eu não me sinto melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que o destaque que eu tenho hoje, a visibilidade que eu tenho, não só a nível de município, de estado, mas nacional, não é porque eu sou melhor que ninguém. Na verdade é porque eu acho que as pessoas não têm a coragem que talvez que eu tenho, né? E que não é nada sobrenatural. Eu apenas decidi me posicionar e não me acovardar dentro de um contexto do Brasil, né? O Nicolas, eu sempre cito o Nicolas porque para mim ele é um grande homem de Deus na política. Fora da curva. Ele disse algo extraordinário. Ele falou assim, nós não precisamos de mais projetos no Brasil. Nós precisamos de homens de coragem. E é nisso que eu acredito. Talvez seja isso que me tenha projetado o meu nome e eu tenha tido destaque na política municipal, estadual e também no cenário nacional. Mas eu acredito que isso não vale somente para a política, pastor. Eu acho que isso vale para a família, para o mercado. Sim. E um homem posicionado é um homem de valor. É verdade. Eu acredito muito nisso. Verdade. E que você fala com um homem que está nos assistindo agora, para ele se posicionar. Quais os 3 fatores que você fala para ele se posicionar hoje? Eu acho que um homem ele tem que tem uma frase que eu vou tentar lembrar aqui. Eu não sei de quem é o autor da frase, mas que fala que o homem que não tem uma causa pela qual morrer, ele não é digno de viver. Então o homem que não tem uma causa para morrer, ele não é digno de viver. E eu tenho uma causa para morrer. A minha causa para morrer é o Evangelho. Então eu acredito que o que me impulsiona a fazer o que eu faço é o Evangelho. Esses dias alguém me disse, pastor, o senhor não tem medo de morrer? Eu disse o seguinte, eu não quero morrer, farei de tudo para não morrer. Mas se eu morrer hoje ou morrer daqui 20 anos, o meu destino é o mesmo.
eu vou para o mesmo lugar se eu morrer hoje ou morrer daqui 20 anos. A morte, ela é apenas vai ser uma consequência de quem tem vida. Ou seja, nós iremos morrer. O meu destino já está traçado. O meu destino já está constituído por Deus. Eu vou morar com o meu Salvador e ponto. Se vai ser hoje ou daqui 20 anos, eu tô lá. Então, isso talvez é que me dê a minha maior motivação de coragem. Ou seja, eu tenho uma causa pela qual morrer. Por isso eu vivo. Tem um motivo. Tenho. Esse é o motivo. Tenho. A família. E isso me impulsiona, né? Então, quando eu olho para o Evangelho, eu olho, cara, eu preciso defender a minha fé, preciso não defender Jesus não precisa de defesa, mas a minha fé sim, os meus valores sim, a minha família sim, os meus filhos sim. E às vezes eu posso não conseguir construir nada hoje, né? Mas deixarei um legado de coragem, um legado de fé, um legado de não omissão, né? Eu acho que o homem que tem, acho que a frase que define a minha vida é: o homem que não tem uma causa pela qual morrer, ele não é digno de viver. Show, é a baita frase. Isso aí é pra... Não sei quem é o autor e não sou eu. Até pra colocar no mural da casa ou da empresa. Sim, que é uma frase forte. É isso. E tem que ter um motivo. Tudo tem que ter um motivo. Sim. É o que nos levanta e vai pra batalha dia a dia como cidadão, como Sim. pessoa, como pai de família. É um motivo, seja ele a família, seja os seus valores cristãos, seja ele qual for, mas tem que ter um motivo para sonhar. O sonho é aquilo que nos motiva a fazer algo grande, para superar, para romper os desafios, para romper as batalhas que vão seguir. Quem faz levantar dia após dia para enfrentar o leão de cada dia. Isso é real. Isso é verdade. Não tem para onde ir. É verdade. E você, pastor? Fala pra gente. Qual foi o momento mais inusitado que você viveu desde que você entrou na política? Rapaz, tá aí, hein, cara. Tá aí. A gente, na verdade, todo dia tem uma surpresa, né? Todo dia nós temos uma surpresa. Um momento inusitado, cara. Momento inusitado. Chegou assim, até falando, meu Deus. Não. Aí são vários, né? Acho que toda semana eu me pego pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Porque assim, quando você entra na política, você entra acreditando que você vai mudar o mundo. Você vai entrar na política, eu vou botar projetos de lei que vai defender a fé, defender a família, defender isso, defender aquilo. E quando você entra, você entende que se você não participar do jogo político, né, dos atores políticos que lideram, que coordenam, você não tem nada aprovado. Nós tivemos nosso primeiro projeto de lei aprovado agora, depois de muito custo e de muita articulação. Um monte de vereador saiu da sessão para não votar. E eu sempre falo para as pessoas, nesse jogo eu não sou centroavante. Nesse jogo eu sou zagueiro. Ou seja, eu não vou fazer gol, não vai ter projeto meu lá aprovado, porque eu não faço parte do corunho. Mas ninguém vai passar por mim sem levar uma canelada. Então tudo que acontecer ali eu vou expor, eu vou me posicionar, como foi o dia de hoje, né? Então assim, todos os dias nós temos algum tipo de questionamento. Fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas no final das contas a gente sabe, né? Que representando o evangelho e repito mais uma vez, né? Sendo zagueiro. Já teve alguns 2, 3... Essa semana mesmo teve um projeto de lei na Câmara, não vou citar o nome do vereador aqui, que tinha lá uma justificativa, né, do projeto, dizendo assim, olha, o projeto era para instituir futebol feminino na cidade. Futebol feminino. E na justificativa do voto estava bem assim, porque a sociedade é muito machista, conservadora. Eu fui no vereador e falei, olha, tudo bem, o projeto vai ser votado hoje, eu vou votar não, e vou falar para a sociedade que nós não somos machistas, nós não somos, muito pelo contrário. Né? Vocês não podem dizer que não tem futebol feminino na Serra porque nós somos machistas. Então assim, e aí o projeto foi retirado de pauta. Ou seja, na zaga eu faço um bom trabalho. Ninguém vê o gol, mas na zaga eu pode ter certeza que eu estou fazendo um defendendo muito bem. Sim, com certeza. Fico imaginando. E isso é uma coisa que pouca gente vê. Sim, só claro. quem te acompanha vê. E quem às vezes fala assim, pastor Dinho, o que ele tá fazendo lá? Não sabe o por trás, os bastidores, as guerras ali diárias, as perseguições ali nas redes sociais, ou até pessoalmente. Eu imagino que deve ser bem ferrenha. Sim. E qual foi aquela que você teve no início da caminhada? Você pensou assim, às vezes se estabilizou, teve alguma coisa assim... Na política? Na política. Cara, eu confesso que no início do meu mandato, eu repensei muito sobre permanecer no mandato ou sair do mandato. Aconteceu algo, e isso não é segredo, porque eu inclusive fiz um vídeo e expus esse vídeo na rede social. Assim que eu ganhei a eleição para vereador, antes de tomar posse, ou seja, eu ganhei em outubro, eu só tomei posse em janeiro.
Então, ou seja, antes de chegar no final do ano, algumas pessoas, né, isso já foi denunciado à Polícia Federal, chegaram para algumas pessoas próximas a mim, enfim, não vou citar aqui para precaver também, e falaram que eu não iria assumir o mandato. Ou seja, como é que o cara não assume o mandato? Tem jeito. É só eliminando a vida desse cara. Então, assim, nessa hora eu falei, cara, entrei numa latada. Porque você pensa que é só um jogo político, mas não é um jogo político, é um jogo de interesse muito grande. E aí você se pergunta, né? Por que os vereadores investem R$500 mil para ganhar uma eleição? Um vereador. Por que o cara investe R$1 milhão? Por que está por trás disso? Tipo assim, então, assim, o que está por trás disso é muito poder. E estar nesse ambiente de briga por poder não é fácil. Então, no início do meu mandato, foi essa situação me deixou um pouco assim, não com medo, mas com questionamento. Tipo assim, cara, é isso mesmo que eu queria? Mas hoje eu não tenho dúvida que eu estou no lugar certo, no lugar que Deus chamou. O lugar que você precisa estar não precisa ser um lugar confortável, mas é o lugar que Deus chamou. Né? Se dentro de um grande peixe é o lugar que Deus chamou, você vai estar dentro de um grande peixe. Se debaixo de um pé de zimbro é o lugar que Deus chamou, debaixo de um pé de zimbro. Nem sempre o lugar que Deus te chama é um lugar confortável, mas é o lugar que Ele vai te guardar, te proteger e te sustentar. Isso aí, olha, bela palavra. E dá uma bela pregação, aliás. Claro, bom sermão aí, poxa. Fala sobre isso. Mas olha, eu creio que é realmente, quando você tem um propósito, não importa o lugar, mas Deus te colocou lá, Ele te sustenta. Seja Ele por corvos, seja Ele por um deserto, seja o que codornizes, mas sempre Ele vai te sustentar a partir daí. Não importa o lugar. Não importa o ambiente que você esteja. Se Deus te chamou para aquele lugar, Deus te sustenta. É isso, então persevere, fique firme e fique aliançado. Essa é a palavra, né? Se posicione. E realmente posicionar é uma vertente que todo homem precisa ter. Tem que ser um posicionado em tudo que for fazer. Eu creio que na cultura cristã, o homem tem que ser posicionado. Sim. Não existe um cristão que não seja posicionado. Se o cristão não é posicionado, seja um amigo, uma pessoa, vai tirar ele da vertente da fé, vai tirar a vertente dele dos caminhos bons, a conduta boa, como que fala em Timóteo. Sim. Vai tirar ele da vertente. E para o homem ser posicionado, precisa ter não fala pulso firme, mas precisa ter uma consciência muito firmada em Deus. É muito verdade, bem na palavra. É verdade. Que a gente fala que aqueles amigos chegam lá, falam um papo outro, vai lá, vai chegando, vai minando, que vai chegando uma etapa que o cara já vai desvirtua, o cara já sai da vertente, já fala outra coisa, e é bem complicado esse lado. É verdade, é verdade. E o que você fala pra essa galera que não tá bem firmada, uma galera que, tipo assim, não é direita nem de esquerda, fica lá um meio termo, pega colhe um pouquinho aqui, colhe um pouquinho ali e fica aquela meio bagunçado, vamos dizer assim. O que eu tenho a dizer é que esse é o grande câncer da nossa sociedade, né, cara? Tem um vereador lá, inclusive o vereador que nós discutimos agora, acredito vai até me processar, o vereador do PSOL. Eu sempre digo, eu respeito mais esse cara que ele tem um lado, defende ideologia de gênero, eu respeito mais esse cara que tem lado do que o cara que fica em cima do muro. Então, assim, o grande problema do Brasil não foi não foram aqueles que tiveram lado de defender o PT. O problema do Brasil foram aqueles que disseram, não, porque Bolsonaro xinga. Ou seja, em cima do muro. Bolsonaro xingava, mas ele não roubava. Então, o que é melhor? Um presidente que finge que é honesto, que até falou que é a alma mais honesta do Brasil, ou um presidente sincero que quando não sabia responder uma pergunta, ele fala, pergunta pro Paulo Guedes lá, que eu não sei não. Então, assim, eu acho que essa galera que ficou em cima do muro é a grande culpada do Brasil estar como está. Eu nem culpo os petistas por isso, porque eles já sabem, nós já sabemos que são os nossos inimigos, nós sabemos o que eles defendem, sabemos como combatê-los. Agora, como combater alguém que você não sabe o que defende? Um cara omisso. É isso. Infelizmente é verdade. O grande problema social hoje é esse. Politicamente falando, é isso. Uhum. É um cara que fica em cima do muro, não sabe o que falar, fica meio. E você ali. Nem sabe como combater, né? Não sabe nem que lado o cara vai falar. Realmente você tem uma vertente muito boa. Você fica naquela dúvida ali, tipo assim, como você vai combater e como você vai conquistar também. Caixinha né? de surpresa. É isso, é verdade. É a caixinha de surpresa. É o MBL, assim, descrito. Fica aí. É isso aí, é o MBL. Fica aí já. E como que é a sua rotina, pastor? É bem intensa? Como que é o seu dia a dia? Fala um pouquinho do jogo pra gente. Cara, o que acontece? Hoje em dia, eu confesso que assim, nem consigo responder mais o WhatsApp direito. E às vezes as pessoas falam assim, pastor, você não está conseguindo responder o WhatsApp. Eu sempre digo, o WhatsApp não é um recurso de emergência.
Se você quer falar comigo, você vai me ligar. Eu carrego esse princípio. Meu WhatsApp é lotado, assim, lotado mesmo. E nem tenho pressa de responder. Porque se a pessoa quiser falar comigo, ela vai me ligar. E hoje eu não consigo mais responder o WhatsApp como eu respondia antes. Eu tenho uma igreja que eu não tenho mais responsabilidade com a igreja, mas eu congrego, eu sou um cristão, né? Eu congrego, tenho a igreja, eu tenho agendas para poder, igual como aqui, sair da sessão correndo, vir para cá. Tinha outra agenda para ir, não vou conseguir. Então, assim, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos. Então, a minha agenda hoje é o seguinte: eu acordo no dia seguinte, mando uma mensagem para um assessor meu que está aqui, o Rafael, e falo qual é a agenda de hoje. E o Rafael vai falando, olha, nós temos tal coisa. Pra você ter uma ideia, hoje, quando a minha esposa quer marcar alguma coisa comigo, amor, vamos tal dia, tal lugar, eu pego e ligo, mando uma mensagem pra Eva, como é que tá tal dia? Porque eu não consigo me programar mais. Então, assim, olha que eu sou só um mero vereador da cidade, mas é que eu não sou só vereador. Eu sou vereador, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido, né? Eu tenho os meus amigos que eu preciso também de um tempo. Então, assim, hoje a minha rotina é complexa, é complicada. O tempo que eu consigo ficar, que eu consigo ter pra mim, eu fico em casa. Eu acho que quando o cara vai ficando velho, ele entende que o isolamento é o seu melhor refúgio, né? Ali tem a paz, isso. Toda a minha rotina hoje é bastante complexa, complicada. Estou dentro de uma pré-campanha, né, de deputado estadual. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, então estou rodando bastante, fazendo muitas articulações, conversando com muita gente. Então hoje a minha agenda está muito mais complicada que antes. Eu fico imaginando. E tem que equilibrar ali a vida. Família, sim. Igreja, vida política, sim. Tem que sambar ali do lado ali um do outro. Tem que... Inclusive ontem eu tive uma agenda aqui em Colina, em Morada. Cheguei falando pro cara, o EC estava até na agenda. Falei, cara, eu só tenho meia hora. E era uma agenda importante para mim, que era um cara que eu estava conhecendo, um possível apoiador. Só que minha família estava esperando em casa. Minha esposa tinha um compromisso. Então, assim, eu não posso ganhar uma eleição e perder uma família. Eu não posso ganhar apoio e perder a família. Porque, afinal de contas, perder a família, nada justifica a perca de uma família. Nada justifica a perca do casamento, a perca dos filhos, principalmente se o motivo for político. Né? Então, ninguém tem mais prioridade na minha casa, na minha vida, do que minha família e os meus filhos. Show, não, isso aí, ó. Essa frase tem que virar pra essa câmera aqui e falar pra esses pais de família, gente. Ninguém tem mais prioridade do que sua família. Pode acontecer o que for, mas sua família vai estar em casa te esperando, que lá é seu lugar de paz, seu refúgio, lugar onde você vai ter a maior segurança em sua casa. E o que você fala pra aquela pais de família que tenha ali, chega em casa, pega a esposa reclamando, tem um filho chorando, tem aquela briga toda e às vezes, vou sair de casa, porque fora de casa eu tenho um pai, mas não sabe que ali precisa ser ajustado, uma família de pais. O que você fala para um pai que tá assim? Eu creio que existe muito pais nessa situação. Vira para essa câmera aqui e dá uma palavrinha para eles. Cara, como pastor eu sempre diz o seguinte: cada casa é um caso, cada lar é um lar, cada homem é um homem, cada mulher é uma mulher, cada filho é um filho. Porque às vezes a gente pega, as famílias, às vezes, a mulher tem muito disso, né? Assistiu uma mensagem lá, um filme dorama. Aí você chega em casa, ela quer que você faça a mesma coisa do cara do dorama, coloque a mesa. Ela ouviu o Cláudio Duarte pregando, que o marido tem... E aí a gente acaba pegando esses exemplos e acreditando que todo homem vai fazer a mesma coisa, que toda mulher vai se comportar de igual maneira, e não é assim. Eu sempre digo o seguinte, cara, faça uma avaliação de como você pode resolver o problema da sua família, do seu casamento. Não pegue exemplos genéricos. Não pegue exemplos genéricos. Eu costumo dizer que para cada doença tem um remédio. E o problema familiar, ele não se resolve com o conselho de alguém que não tem uma família igual a sua, não tem as finanças igual a sua, não tem os filhos igual ao seu, não teve a vida igual a sua. Então eu sempre digo o seguinte: procure um pastor, procure uma igreja, procure alguém que vá conseguir te aconselhar, tendo o entendimento de qual é a sua real situação, de como é o seu casamento, sua condição financeira. Porque se a mulher reclamar, por exemplo, para um cara que não tem como sair para jantar fora, eu vou terminar meu casamento que eu preciso jantar fora, você vai falar o que para esse cara? Leva essa mulher para jantar fora? E vai faltar o gás outro dia para ele fazer cozinhar o almoço. Então as reclamações, às vezes, elas não são compatíveis com a realidade da família. Então os conflitos existem, eles precisam ser resolvidos, mas todos os conflitos precisam ser resolvidos dentro das suas realidades, das suas culturas e dentro das suas problemáticas. Todo caso é um caso, toda família é uma família. E mais o que eu tenho para dizer é: procure um pastor, procure alguém que vá conseguir te auxiliar, te influenciar, entendendo o seu contexto de vida. Show, bacana demais. Já viu? Logo a dica. Você que está com problema na sua casa, problema na sua família, procure um pastor, se oriente, procure
ali, porque sua família é a melhor coisa. Você tem que cuidar. Eu falo pastor, mas às vezes um cristão, né, um homem de Deus, que possa te ajudar nisso, né? A gente remete muito isso ao pastor, né? Porque assim, a figura de conselheiro da igreja, mas nós temos muitas pessoas na igreja que não são pastores que também podem ajudar essas pessoas a conciliar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é real. E a família é um bem muito precioso. Sim. Você que tá... Tem muita gente que é desistido de família, né? Que minha família é isso, aquilo outro. Fala, meu irmão, procure se aconselhar melhor, porque a família é uma coisa que precisa ser zelada. É verdade. Pode acontecer qualquer coisa, mas a família vai estar lá para te ajudar, a te aconselhar. Isso eu creio muito nessa base. Sim, também. Né, de cultura cristã e de uma base sólida cristã. Eu acredito muito nisso. É isso. Mas se você tivesse uma oportunidade, pastor, de qual maneira você acredita que pode contribuir como deputado estadual? Cara, esses dias alguém me fez a pergunta assim, pastor, por que você quer ser deputado estadual? E eu digo o seguinte, nós precisamos estar nesses lugares, porque se nós não estivermos nesses lugares, outras pessoas estarão nesses lugares. E a pessoa fala, mas qual é o projeto do senhor como deputado estadual? O meu projeto como deputado estadual é continuar sendo um zagueiro do senhor na Alice, né? Temos projetos, óbvio, nós temos muitos projetos, nós apresentamos aqui na Câmara Municipal, apresentaremos lá também. Só que eu sempre digo, nosso principal objetivo não é focar em quantos projetos vou apresentar, mas o que iremos defender, né? Quem iremos representar. Então eu sou um pré-candidato a uma vaga de deputado estadual, justamente porque eu acredito que se eu não entrar, outra pessoa vai entrar no meu lugar. Se nós não ocuparmos esse espaço, outra pessoa vai ocupar esse espaço. Então é muito mais um projeto de ocupação de espaço do que um projeto propriamente de vou chegar lá porque eu vou mudar a realidade do Espírito Santo. Muito pelo contrário, se eu entrar sozinho não vou mudar nada. Nós precisamos ter uma bancada conservadora, precisamos ter um governador conservador. Então eu só quero ser mais uma pessoa que irá colaborar para que nós tenhamos um freio moral, um freio dessa extravagância do progressismo, do marxismo no nosso estado. Nós estivemos agora recente fazendo a fiscalização no Palácio Anchieta. Dentro do Palácio Anchieta, as religiões de matriz africana fazendo cultos explícitos. O governador Renato Casagrande, por exemplo, tem no jardim da sua casa uma imagem de Exu. Então, assim, diz ele que é algo cultural. Então, assim, nós precisamos de ter muitas mudanças no nosso estado. E essa mudança não é apenas a mudança de projeto, de construção de ruas, de construção de avenidas, de pavimentação. É muito mais uma pavimentação moral do que uma pavimentação social. Entendi, boa, realmente. Isso é uma coisa que precisa ser conscientizada. Sim, sem dúvida. E que você fala para aquelas pessoas que muitas vezes não entendem o que você está falando. Não entende, tipo assim, eu vou colocar deputado tal, que ele tem uns projetos mirabolantes de fazer isso, fazer aquilo outro, mas não entende que um deputado entrando sozinho, de uma pessoa entrando sozinha, vai botar a lei, mas a lei vai vai colocar lá um plano, mas o plano vai ser vetado por os camaradas. Muita gente que não entende isso. Infelizmente, separa as pessoas ali fora e pensa, vou votar em fulano que ele falou que tem um projeto tal, vai fazer acontecer e vambora. Não existe isso. Muita gente não entende a dimensão de lá dentro, tem que ter uma campanha. Lá dentro vai ter pessoas, vai ter um voto que vai para outro lugar, que vai ter outros votos para a lei acontecer. Como que você consegue conscientizar essas pessoas que não é somente colocar ali um projeto para ser feito, mas tem toda uma escala para acontecer? Como que você conscientiza uma pessoa para entender isso? Muita gente não entende isso. Eu digo o seguinte, e aqui eu sempre tento falar para as pessoas que têm pelo menos um pouco de consciência política, e falo o seguinte: o Brasil hoje é um país onde defende vagabundo, ideologia de gênero, aborto, tudo que não presta. Se fosse colocar na porta da sua casa um cão para proteger a sua família de todos esses males, você colocaria o quê? Um pinche ou um pitbull? Pitbull é lógico. Obviamente. Então o pinche ele é muito mais apresentável. Ele não vai ele vai beliscar, mas não vai te morder.
ele não vai levar ninguém a óbito. O pitbull não, esse cara é muito brabo, cuidado com esse cara. Mas o pitbull é aquele que vai de verdade te proteger. Então eu sempre digo isso, nós estamos vendo uma bagunça no Brasil. Quem você quer mandar para a Allianz? Quem você quer mandar para a Câmara Municipal? Um pinche ou um pitbull? Porque, eu repito, o projeto de construção do Brasil não passa por ter projetos sociais de construção do Brasil. O projeto de reconstrução do Brasil passa por um contexto moral. O Brasil precisa de uma construção moral. E para essa construção moral acontecer, nós precisamos de homens de coragem que vão enfrentar esse sistema imoral. Então eu sempre digo, cara, o que você precisa para proteger sua casa? Um pinche ou um pitbull? Se você quiser um pinche, você vota no cara do centrão, você vota no cara que não tem lado, você vota no cara que aplaude todo mundo, que estende tapete vermelho para todo mundo. Agora, se você quer proteção, se você quer defesa, se você quer alguém que de fato vai representar os seus valores, vote em alguém que tenha coragem. Então, repito e reitero aqui, temos projetos, inúmeros projetos nós podemos apresentar na Allianz, mas antes de ter projetos para apresentar, é trabalhar para entrar. E dizer muito mais que projetos, você precisa de um defensor das pautas morais, um defensor da sua fé, um defensor dos seus filhos, um defensor dos seus filhos e da sua família, porque nós não estamos em um contexto de paz, nós estamos em um contexto de guerra, e para a guerra você manda soldados. Show, muito bem posicionado, é excelente resposta. E você que está fora de posicionado, por favor, se posicione. Tem uma cultura posicionada. E Matheus perguntou agora no TikTok, falou bem assim: o que aconteceu, o que aconteceu que houve uma proibição na fiscalização e o que realmente aconteceu? Bom, vamos lá. No início do nosso mandato, nós recebemos uma denúncia que tinha aqui no galpão, onde a prefeitura guarda os uniformes, que eles iriam incinerar uma grande quantidade de tênis, camisas e bermudas, porque eles não tinham doado para as crianças. Eu fui com o meu amigo Agente Dias lá com o vereador, e quando nós chegamos lá, pegamos assim centenas de tênis, camisas, enfim. E quando nós fizemos isso, o prefeito percebeu que ele não seria fácil para ele, porque o vereador ele foi eleito para fiscalizar e legislar. O que o prefeito fez? O prefeito entrou na justiça para nos proibir de fiscalizar, dizendo que nós chegamos e fomos num lugar que não estava permitido, que aquele lugar é um lugar restrito para funcionários, que foi uma mentira. Mas infelizmente o Brasil que nós vivemos, ele recebeu uma decisão favorável e hoje nós não podemos entrar em locais públicos para fiscalizar sem que seja o espaço que o munícipe pode ir. Se você pode ir na recepção, eu posso. Você pode, só nós podemos entrar em espaços que o munícipe pode entrar. Ou seja, nos elegeram para fiscalizar um prefeito que não quer ser fiscalizado. Todos os demais vereadores que são da base do prefeito podem entrar nesses locais, menos eu e o Agente Dias. Se a gente entrar, é R$100 mil de multa. Se a gente postar nas nossas redes sociais, R$10 mil de multa. Mas não pode postar nem lá fora, de tô aqui. Não, onde os munícipes podem, nós podemos ir. Show. Mas, por exemplo, recebi uma denúncia que tem algo escondido lá naquele cômodo. Nós não podemos entrar. Entendi. Não vai ter nem como provar, né? Realmente. Não tem como entrar. O vetado dessa área realmente é complicado. Eu fui eleito para fiscalizar e não posso fiscalizar, porque o prefeito é um menino de vó, é um morador de Vitória que não sabe nem o que está fazendo na Prefeitura da Serra. A verdade é essa. É complicado esse lado. Fora isso, você teve outro embate com o prefeito, ou outro lado dessa parte de vetação? Então, o nosso embate na Câmara da Serra, ele é pequeno, mas ele é constante, né? Eu sempre debato e embato com relação ao abandono da cidade, por exemplo. Nosso prefeito abandonou a cidade. A cidade da Serra está um caos, é buraco para todo lado, é mato para todo lado. Nós não vemos nenhum projeto a não ser fazer asfalto em cima de asfalto. É o que o nosso prefeito faz. Binário não sei o quê, binário não sei quando. Que não muda a vida de ninguém. Na verdade, se você perceber, eles só estão investindo em bairros populosos. Ferrosa, Novo Horizonte. Por quê? Porque é a velha política. Investindo onde tem um colégio eleitoral grande e na cidade cheia de ruas que não tem asfalto. Lugares que não tem iluminação pública. Então eu sempre estou nesse embate com o prefeito, porque assim, ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui. E fiscalizamos muito também ideologia de gênero nas escolas, assédio sexual nas escolas. Estamos enfrentando um caso agora em Novo Horizonte também, de 5 crianças que denunciaram um professor por assédio sexual. Enfim, os nossos embates são constantes, mas não são assim tão aguerridos, mas são constantes. Eu lembro que um tempinho atrás, uns 6 anos atrás, chegou até uma cartilha que ia ser para as escolas, onde falava de sexualidade. Chegaram, eu não acompanhei de perto,
aberto, mas chegaram a fazer isso realmente, levar essa cartilha para as escolas? Como que ficou isso? Levaram, mas teve uma oposição muito grande, inclusive do pastor Marcos Feliciano, né, que estava lá. Então a importância de nós termos cristãos na política aconteceu, mas não foi muito para frente porque alguns cristãos se posicionaram lá. Entendi. Porque eu lembro, você falou e eu falei, cara, realmente aconteceu isso um pouquinho lá atrás. Teve esse. Sim. Foi no cenário nacional. Precisou de um posicionamento cristão. Sim. Tem que ter cristãos lá defendendo, né? Então, você aí, que precisa de uma esposa feliz, uma esposa que sorri boca a boca. Sabe qual é o segredo? Use Amarides, roupa feminina de alta qualidade, alfaiataria. Se você só vai encontrar em um lugar, use Amarides. O link vai estar logo aqui embaixo. Você que quer um cupom de desconto muito top, 10% de desconto, coloca Blink Talk. Nosso desconto da Use Amarides. É uma roupa de alfaiataria que vai entregar para o Brasil inteiro. Fica a loja física localizada aqui em Morada de Laranjeiras, perto do Hospital Jaime, e você não perde essa oportunidade. Já pegue seu cupom e coloque, e sua esposa vai ficar linda, maravilhosa, com um sorriso boca a boca, orelha a orelha, né? E você vai ver, uma esposa bem vestida com os Amarides. Como que você vê essas propostas agora para deputado estadual? Qual seria a sua expectativa para o ano que está por vir? Cara, eu acredito o seguinte, eu acredito que é o nosso ano do tudo ou nada. É o ano do tudo ou nada. Se nós não ganharmos essa eleição esse ano, e nós sabemos, né, que a quadrilha vai fazer de tudo para nós nos derrotar. E quando eu falo nos derrotar, eu não falo nem na urna, né? Eu falo nos atrapalhando e usando todos os mecanismos que eles têm para nos atrapalhar. Se nós não ganharmos a eleição esse ano, não é que eu estou sem esperança, é que eu te digo, o Brasil já era. Então a minha expectativa está muito mais na pauta nacional do que provavelmente na municipal. Eu acredito que nós precisamos ganhar a eleição com o Flávio, nós precisamos eleger senadores da República, e aí sim nós vamos pensar em governador, deputado federal e deputado estadual. Então, assim, eu estou muito mais focado e orando e crendo e trabalhando para que a gente consiga eleger o Flávio Bolsonaro, senador, a Maguinha Malta, que é a minha pré-candidata ao Senado Federal aqui no Espírito Santo, a minha amiga, e a minha pré-candidata ao Senado é a Maguinha Malta. Nós vamos trabalhar incessantemente para eleger a Maguinha, incessantemente para eleger o Flávio, e aí sim nós vamos eleger deputados federais, deputados estaduais e governadores. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos voltar para a Câmara Federal com aqueles deputados que nos encantaram, que nos representaram, como é o caso do deputado Gilvan da Federal, que fez um trabalho incrível, está fazendo um trabalho incrível lá na Câmara Federal, que também vai disputar a reeleição. E a minha eleição, ela está nas mãos de Deus. Estou trabalhando muito para que isso aconteça, mas eu estou muito mais focado, muito mais ansioso para nós ganharmos ganharmos, né, o governo brasileiro, né, e o Senado Federal. Acho que aí nós vamos mudar o Brasil e de fato vamos ver um Brasil que nós sonhamos e sempre quisemos morar nele, né? Show demais. Isso é uma expectativa enorme. Sim. Não somente você, mas eu creio que a maioria dos brasileiros estão com essa mesma expectativa. Esse almejo da direita ganhar. Realmente é uma expectativa muito grande, não somente da gente, do Espírito Santo, mas isso é nacional, isso é Sim. real. Ganhar e pode ter certeza que a direita está trabalhando. Às vezes nós não conseguimos perceber numericamente isso acontecendo,
mas a direita trabalhando. Eu posso citar aqui, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira. Já participei de algumas reuniões em cenário nacional com o Nicolas, inclusive tive o apoio do Nicolas aqui na minha campanha, na minha eleição de vereador. Tenho certeza absoluta que ser o vereador mais votado da história do PL do Espírito Santo teve a contribuição e a participação do agente político Nicolas Ferreira. Tive outras pessoas me apoiando, como o Eduardo, como o Gilvan, outros agentes, Padre Kelmo, enfim. Mas eu não tenho dúvida que ter o nome do Nicolas atrelado ao meu nome favoreceu muito e me ajudou muito. E o Nicolas está construindo, não só o Nicolas, acredito que outros agentes políticos no Brasil, eu falo do Nicolas porque participei de algumas reuniões. Então o Nicolas está trabalhando e construindo uma base muito forte para 2027. Eu estava dizendo essa semana para um amigo meu que a maior bancada no cenário, né, federal, a maior bancada no Congresso Federal não vai ser a bancada do PL, não vai ser a bancada do Republicanos, não vai ser a bancada do PT, do PP, vai ser a bancada do Nicolas Ferreira. Boa. O Nicolas vai eleger, assim, eu arrisco dizer que no mínimo 20 deputados federais. Eu arrisco dizer que o Nicolas vai eleger pelo menos 20 deputados federais. Porque eu acompanho, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp do Nicolas, né? E eu vejo ali nomes incríveis, como o do Guilherme Kitter, como, por exemplo, do Pavinato, enfim, e outros, do próprio Pablo, que eu acho que vem para estadual. Mas o Nicolas está formando uma grande bancada no Congresso. E vou dizer, a maior bancada no Congresso não vai ser do PL, não vai ser do PT, não vai ser do PDT. A maior bancada do Congresso vai ser a bancada do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira vai ter o maior desafio da vida dele. Eu estou dizendo para as pessoas que estão próximas a mim, né, perguntando sobre o cenário federal, eu sempre digo, o Nicolas vai perder o protagonismo de ser o Nicolas Ferreira, de ser o menino de ouro da política, e o Nicolas vai ser obrigado a assumir uma posição de liderança. Porque o Nicolas tem essa experiência do mandato dele, que está alavancando muitos candidatos no Brasil. E agora esses meninos, que o Nicolas vai eleger a maior bancada de jovens do Brasil, não tenha dúvida que ele vai ajudar a eleger. Quando esses meninos chegarem em Brasília e conhecerem de fato o poder, aí que está a grande responsabilidade. Então eu acredito que o Nicolas vai fazer uma transição muito grande, né, de ser o menino de ouro do Brasil, isolado, e vai ter que assumir uma posição de liderança desse grupo de jovens deputados federais. E certamente esses caras, se forem orientados, discipulados pelo Nicolas, porque eu acredito que isso vai acontecer, o Nicolas então vai ter nas suas mãos ali no mínimo 20 votos de deputados federais orientados por ele. Então estamos construindo um Brasil diferente, e os bastidores, quando ninguém está olhando, ninguém está percebendo, está acontecendo. E repito, o Nicolas vai deixar de ser o único protagonista e vai ter que agora liderar os protagonistas do Brasil 2027. Olha, você aí já fica antenado por isso. E Nicolas, cara, grande abraço se estiver assistindo a gente, grande abraço para você. Você é um cara fora da curva. Nicolas é realmente um líder nato que foi fora da curva. Sim. Ele se posicionou ali com viés muito forte, muito posicionado, muito fiel ali à palavra, muito fiel ao seu posicionamento, e até hoje ele aguenta e ele exerce esse mesmo posicionamento. Ele não se curvou, não titubeou, mas se posicionou muito forte naquilo que ele foi chamado. E isso, cara, é excelente. Não é todo mundo que faz isso. Tem aquela vertente de ficar mudando de lado, mas Nicolas foi um fiel nessa vertente até hoje, ele está até agora. É o que nós estávamos falando anteriormente aqui na conversa, né? A política, ela tende a te puxar muito mais para o viés partidário, ou seja, o que o partido pensa, como o partido vota. E estamos tendo no Brasil, eu acho que uma acusação injusta sobre o Nicolas Ferreira, né? Que o Nicolas abandonou o bolsonarismo, que o Nicolas não está fazendo campanha para o Flávio. Eu ouso dizer que o Nicolas é o maior cabo eleitoral do Flávio, porque o Nicolas está alcançando e formando uma bancada que vai apoiar o Flávio. O problema que eu acho que as pessoas não estão conseguindo enxergar é que o Nicolas não topou fazer o jogo. É a minha visão, tá? E que jogo é esse? Jogo de corrupção? Não. De estar com o povo. De repente, porque na política, eu sempre digo, na política não existe puritanismo. Na política vai ter uma hora que você vai ter que ceder aqui, não falo de corrupção, tá? Uma hora que você vai ter que ceder aqui para ganhar ali. E eu acredito que existe, é muito tênue essa linha do que você tem que ceder, de quem que você tem que conversar, quem que você tem que apoiar.
Então eu acho que, não estou falando porque o Nicolas me contou, muito pelo contrário, eu conheço o Nicolas, já estive várias vezes com o Nicolas, sou amigo pessoal do pai do Nicolas, mas não sou íntimo do Nicolas, ele nunca me falou nada sobre isso, mas a interpretação que eu tenho é que é isso, tipo assim, que chegou em alguns momentos que o Nicolas disse, olha, aqui não vou, esse eu não apoio, aqui não dá, e aí esse aqui não dá, esse aqui não vou, isso eu não apoio, que não é trazido para fora dos bastidores, talvez tenham feito com que as pessoas interpretem o posicionamento do Nicolas de maneira diferente, mas sem sombra de dúvida, eu sempre digo, a igreja brasileira hoje ela pode dizer que o seu maior influenciador não está na música, não está no púlpito, o seu maior influenciador está na política. Você entende que o maior influenciador jovem cristão brasileiro hoje, ele está na política? Isso é um ganho enorme. E outra, se as coisas caminharem como estão caminhando, se o Flávio de fato ganhar a eleição, que nós acreditamos que ele vai ganhar a eleição, nós temos aí o Nicolas Ferreira, possivelmente daqui mais dois mandatos, sendo o próximo presidente da República. Imagina o presidente da República, um cara que saiu das entranhas da igreja. Então é isso, eu acho que por não... é uma interpretação de quem está de fora. Eu acho que o Nicolas se esbarrou em alguns lugares que ele disse, ok, a política permite, mas os meus princípios não. E aí fez com que tudo isso foi gerado, essas interpretações. Porque o Nicolas não apoia fulano, porque o Nicolas não apoia cicrano. Eu não posso julgar, nem posso dizer que sim ou que não, mas a minha interpretação é que em algum momento resvalou ali, esbarrou nos seus princípios cristãos, que estão acima do que nós chamamos de princípios conservadores. Boa interpretação. E tirou a dúvida de vocês, que vocês estão assistindo a gente, tiveram essa pulga, entre aspas, atrás da orelha, já tirou sua dúvida. E se tiver alguma dúvida, começa a seguir Pastor Dinho Souza, que vai tirar mais dúvida de você. E aqui, pastor, a gente tá chegando no final. Que isso, infelizmente aqui. O tempo passou muito rápido, eu sei, realmente. E últimas palavras para você falar para os nossos espectadores que estão nos assistindo. Fala uma saudação, última palavra para eles. Tá ok. Você que está nos acompanhando, eu quero agradecer pela sua participação, agradecer a quem está no TikTok, quem vai acompanhar no canal do YouTube, né? Obrigado por sua participação. É importante nós estarmos envolvidos com política, é importante nós estarmos atentos ao cenário político e muito mais que política. É importante nós estarmos centrados e totalmente amalgamados, né? Amalgamar é quando você mistura água doce e água salgada, você não desmistura mais. Eu sempre digo, estar amalgamado com o Senhor. Isso aqui não é um podcast de pregação e também não é um podcast só de política. Esse aqui é um podcast que talvez Deus está usando para poder chegar e alcançar o seu coração. Nós falamos aqui de política, mas muito acima de uma salvação social que a política pode apresentar, há uma salvação em Cristo, e aí a política não mexe, aí a política não muda, porque aquilo que Deus determinou vai acontecer. Que Deus te abençoe. Boa, já fica a bela saudação que ele passou, Dinho. E você que gostou desse podcast, adorou, já segue o nosso canal, curte e ative o sininho para os próximos podcasts, que vai ser um tempo extraordinário para a sua vida e sabedoria. Um grande abraço e te espero na próxima.